que encarar a realidade e ver que esses representantes que se fingem de bons, que bota a galocha no pé e sobe morro e abraça morador chorando, é só uma encenação para daqui a pouco eles mesmos estar indo lá em campanha, patrocinando teu churrasco, a festa de aniversário do teu filho, com o dinheiro que era destinado para fazer uma obra de contenção ou para patrocinar a liderança. O que acontece ali? Eu tenho uma teoria que é a seguinte: os políticos aprenderam como é que faz política nesse país. Nós somos um país muito pobre. Então o que eles fazem? Eles têm para investir, eles investem em alguém popular no local, no bairro, na região. Esse alguém popular fica aquele período longo, né, que a gente costuma dizer, sem pregar um prego na manteiga, ganhando dinheiro público e enganando as pessoas com serviços públicos que era para ser acesso fácil, como marcação de médico. Na minha cidade chega a ser vergonhoso. Você tem que ser amigo de político ou ser amigo de alguém que é amigo de algum político para você conseguir um tratamento médico. A Nilópolis é um reflexo da política no Brasil. E o que aconteceu em Petrópolis é só um alerta para que nós vemos, olha, gente, espera aí, isso aqui não dá certo. Isso aqui não deu certo há 40 anos atrás. Isso aqui não vai dar certo hoje. Isso aqui só vai piorar. E vai inflacionar a máquina pública, uma hora vai estourar. Ou a gente vota em alguém que está se preparando para ser parte desse processo, com proposta, com ideais, ou a gente vai continuar batendo na trave sempre e pessoas morrendo em tragédia como essa, que aproveitam da força da natureza para arrumar uma desculpa e infelizmente, voltando na pergunta e respondendo, faltou vergonha na cara dos políticos, faltou vergonha na cara desse povo que está perpetuado naquele lugar, que parece que aquele lugar é deles, como se eles fossem os patrões. Quer ver uma coisa engraçada? Político na minha cidade é tratado como rei. Que isso, cara? O cara é meu funcionário. Ele tem que estar com a porta do gabinete dele aberto para ouvir minhas demandas, cara. Ele trabalha para mim. E lá eles são tratados como reis. Criam famílias. A família do fulano, a família do Beltrano, a família do Siltrano. Meu irmão, minha família é minha. Meu nome é Santiago. Eu não coloco meu nome por ninguém. Eu tenho posições políticas, que é diferente. As minhas posições políticas eu vou brigar até o final. Então a gente tem que parar com isso de idolatrar funcionários públicos. Ou eles têm projetos, ou a gente vai acabar na lama, como acabou, infelizmente, as famílias de Petrópolis. Olha, é interessante nisso aí, é o seguinte: a gente no Rio de Janeiro saiu, né, a gente tem quase 10 anos, os nossos últimos governadores foram presos. Sim. Então você vê o grau da situação do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos aí o garotinho que foi preso, a Rosinha, essa defusão, o Cabral, vamos por ordem, vamos por ordem, isso. Sérgio Cabral, agora o Witzel por último, e assim, falta de planejamento, erro, infelizmente, de fiscalização, né, da prefeitura também lá de Petrópolis, que as pessoas fazendo caso na encosta devem fiscalizar, né? E agora eu não posso tirar o mérito aqui do trabalho do governador do estado, do Castro, que às 10 da noite estava em Vassouras, se eu não me engano, era Vassoura que ele estava lá no norte fluminense, no noroeste fluminense, e ao receber a notícia às 10 da noite, ele foi de imediato, irmão. Quem estava próximo, claro, deixa para amanhã, vai perigoso. Não, o cara saiu dali e foi para lá. E não tô falando assim, puxando o saco do governador, não é isso não, gente. A gente vem do Rio de Janeiro, que total abandono, sem qualquer respeito. Infelizmente, é uma tragédia da natureza querendo o lugar dela de volta. A natureza quer o espaço dela de volta. A gente distribuiu o Rio de Janeiro de forma errada. Os investimentos no Rio foram bastante, ainda existe. O Rio de Janeiro investiu bastante dinheiro aqui no capital, mas Petrópolis não tem investimento. É uma cidade serrana. Agora, o que não pode acontecer é esquecermos disso. É esquecer que amanhã, e pode voltar a acontecer em todo janeiro que acontece isso, com proporções menores, proporção maior, não acontece. E o Marcos falou uma coisa muito interessante, porque o governador não governa sozinho. Quem está na LERJ, os deputados que estão lá para atender, eles precisam fiscalizar o ato, a emenda, fazerem leis para que possam cobrar do governo. Porque o problema é que cada um vê o seu próprio umbigo e não verifica o todo o Estado.
estão preocupados em alimentar seus grupos políticos. Exatamente, esse é o problema. Então, se a gente começar a funcionar um Rio de Janeiro, a gente vai pro nível Brasil, que a gente não tem um político que se preocupa com a politicagem, irmão, a gente precisa de uma geração diferente. Olha só, desculpa. Uma geração diferente, só um minuto, Fernandes. Uma geração que pensa que político não é patrão. O político é funcionário. Ele é gestor. Ele tá ali para administrar o que é seu, mano. E na sua casa, quem manda não é quem é seu mais amigo. Não é ter um colega, mas alguém que seja capaz de fazer alguma coisa. A pandemia, a gente está falando de Petrópolis agora, né? Sim. Petrópolis é recente.